Jogo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Professores, professoras, internautas, eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço de coração a todos que têm me acompanhado, a todos que têm compartilhado, feito seus comentários e dado seus likes. E você que ainda não está inscrito no meu canal, aproveite para se inscrever hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanha nesse seminário, onde nesse trimestre nós estamos falando sobre profetas menores do Antigo Testamento. Já expliquei lá na primeira aula que o profeta menor não quer dizer que ele é inferior aos outros, mas porque escreveu menos. A aula de hoje é a lição de número 4, que diz o seguinte: Amós, é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Então, nós vamos ver nessa lição, como nós estamos vendo aí nos profetas, nós vemos o profeta Oséias, né? Profeta Joel, a dedicação do Oséias, ali a paixão foi colocada ali no seu coração, Deus querendo resgatar o seu povo. Joel falando das pragas devido à desobediência, gafanhotos, né? A seca, os pastos que secaram. E agora nós entramos pelo profeta Amós, que busca aí para que o povo se regenere. Deus quer trazer o povo de volta e trazendo para os dias de nossas igrejas, professores e professoras. Por que não dizer que nós também estamos um pouco distante daquilo que a Bíblia nos ensina, para que nós possamos viver aí a vontade de Deus. Nós vamos falar nesta aula, professores e professoras, de um homem agricultor, boiadeiro, que vivia no campo, que nasceu ali em Tecoa, uma pequena aldeia próximo ao sul de Belém ali, 8 quilômetros ao sul de Belém. Era um homem de negócio, né? Como eu disse, fazendeiro, pregador, embora ele não tivesse sido treinado na escola de profetas, que existia a escola de profetas. Ele ocupava-se com criações de gado e plantações de frutas, figos silvestres e outros. Então, nós estamos falando de um homem de experiência no campo e que Deus chama para anunciar a sua obra. Nós precisamos entender isso, professores, dentro dessas aulas. O que a escola está nos trazendo? Que ensinamento estamos trazendo para os nossos alunos? Então, durante a aula aí, faça questionamento. Veja qual o grau de aprendizado que seus alunos estão tendo. A introdução ela diz o seguinte: Amós denunciou a injustiça e a corrupção e por isso precisou enfrentar tudo que se opunha à sua mensagem profética. Então nós vemos aqui que a vida de Amós mostra que ele realizava a vontade de Deus e que, conforme ele vai ensinando, nós vamos ver que realizar a vontade de Deus não isenta ninguém de enfrentar obstáculos. Por isso que eu sou muito contrário a essas mensagens de que tua vitória chegou, tua luta acabou. Não, meus queridos, nós fomos chamados para a guerra. Entenda isso, professores e professoras. Quando nós abandonamos o mundo e aceitamos, abraçamos a Cristo, nós estamos entrando em uma guerra de um campo espiritual. Mas antes de entrar no comentário da lição, antes de eu fazer esses comentários,
Eu quero mandar um grande abraço ao meu grande amigo que está sempre me acompanhando neste canal, Vini Galeano. Ele diz que essa lição é muito linda e que Joel nos mostra que chegou o tempo de reavivamento. É isso. Vamos acordar, vamos reavivar. Grande abraço também a Sônia Eval Eugênio. Ela diz: Pai do Senhor, presbítero Ademar, Deus lhe abençoe muito por esse ensino tão importante para a nossa vida. Marcelo Honorato, ele é de Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele disse: Pai do Senhor, presbítero Ademar, a cada lição aprendemos algo novos. Parabéns. Obrigado, Marcelo. Cláudia Almeida, ela diz: Pai do Senhor, presbítero Ademar, o estudo dos profetas menores é muito relevante para os dias atuais. Verdade, Cláudia. Antônio Carneiro Filho, ele diz: glória a Deus por esse seminário teológico. Deus continue abençoando vossa família, bem como o vosso ministério. Obrigado, irmão Antônio. Realmente, a cada trimestre, eu considero um seminário onde nós nos aprofundamos teologicamente em compreender melhor as coisas de Deus. Maria Aparecida, ela diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, que Deus continue abençoando a sua vida e de toda a sua família. Obrigado, Maria. Presbítero Mateus Ferreira, Goianópolis, Goiás. Ele diz o seguinte: a paz do Senhor, presbítero Ademar, sua aula é uma bênção. Ele diz que podemos aprender muitos com seus ensinamentos. Que Deus continue abençoando o irmão. Obrigado, Mateus. Márcio Rosa de Camargo, ele diz o seguinte: glória a Deus, que maravilha, essa é a pura verdade, está faltando professores qualificados. Que Deus abençoe a todos inscritos neste canal abençoado. Obrigado, Márcio. O ponto 1 que nós vamos estar estudando dentro do objetivo da lição, eu vou estar apresentando o cenário da mensagem do profeta Amós. Já até falei lá no princípio, a função, as qualificações do profeta. O profeta era mais dedicado aí, ao serviço da agricultura, do rebanho, de pastorear, e ele diz que ele é boieiro, quer dizer, boiadeiro. Então, dentro desse primeiro ponto, nós vamos estar vendo, e eu vou estar explanando para vocês, professores e professoras, a verdadeira espiritualidade, e vou estar mostrando que é refletida diariamente um estilo de vida que agrada ao Senhor e que atrai outros para conhecê-lo. Está mostrando aqui, é preciso que a nossa maneira de viver faz com que outros queiram servir esse Deus que nós servimos, pela maneira que nós nos comportamos. Ou diz assim, o cenário da mensagem do profeta Amós. O livro de Amós revela um cenário onde a religiosidade era intensa. Veja bem que é um cenário complicado, mas é uma religiosidade que isso não agrada a Deus. Então, nós vamos ver dentro desse cenário que o povo estava distante da presença de Deus. Os corações estavam afastados do Senhor. Nós vemos aí que Amós, ele é lá do Reino do Sul, mas Deus chamou ele para ser profeta aqui no Reino do Norte. E onde eu estou mostrando para vocês aí, esse circulado aí de vermelho, que é Israel, e com capital Samaria. E nós vemos que ali era uma idolatria tremenda, que nós encontramos um termo, vacas de Bazã, que significava isso aí. O profeta chamou essas mulheres de vaca de Bazã. Eram as mulheres de Samaria, que elas viviam uma vida de luxo, e ela incitava seus maridos a roubarem e oprimir aquelas pessoas de condições mais humildes. E aí o profeta chamou de vaca de Bazã essas mulheres. O 1.1 diz assim sobre o profeta Amós:
Amós era um homem de Deus que trabalhava no campo, com gado e com agricultura. É uma pequena cidade do interior da Judéia chamada Tecoa. Então, e o nome aí de Oséias traz um significado interessante, carregar peso. Então, ele vivia aproximadamente aí a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém e a 8 ali de Belém. O profeta não era membro de uma família sacerdotal, porque Amós foi um servo de Deus humilde, corajoso e obediente. Ele entregava o recado de Deus aos poderosos do povo, cumprindo as ordens do Senhor. Os homens daquela época saturavam-se na busca do prazer pelo prazer. Procuravam satisfazer todas as suas vontades, sem temer as consequências. É nesse cenário decadente que aparece aí as vacas de Bazã, que eu falei para vocês aí, as mulheres que oprimiam aí os maridos, roubaram aquele mais necessitado para poder manter o seu luxo. O 1.2 diz assim: a rejeição sofrida por Amós. Diante daquele cenário de intensa religiosidade, injustiça, corrupção e opressão, o profeta Amós enfrentou forte oposição quando transmitiu a mensagem de Deus. Veja o cenário que estava na época: corrupção, idolatria, prostituição, adoração a Deus feito pelos homens. Então o povo era religioso, como nós vivemos. Nós vemos no Brasil, tem muito lugar que um lugar é mais religioso do que outro. E a religiosidade não leva à salvação. O que leva à salvação é a fé genuína em Deus e fazer a vontade, aplicar a justiça. E ali Amós sofreu perseguições. Havia um sacerdote ali em Betel, Amazias, que ele mesmo foi lá e tentou expulsar Amós lá do reino de Israel, do reino do norte. Ele, quando viu as palavras que confrontava o povo e seus pecados. E aí Amazias ele se utiliza de um falso subterfúgio para calar e intimidar o profeta. Não é diferente do dia de hoje, professores e professoras. Quantas pessoas nos querem calar? Nós vemos que a lei aí já está invadindo as igrejas. Você não pode falar contra o pecado. Principalmente se você atingir aí, nesta área aí de afeminados, essas coisas, você vai ter problema. Então, Amazias recorreu ao rei Jeroboão, mentindo, para obter a aprovação do rei, para ter sucesso aí seus intentos contra Amós. E aí a Bíblia fala que Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Quer dizer, isso não é verdade. Mas o profeta Amós não se calou. Não devemos nos calar diante das ameaças. O 1.3 diz o seguinte: a resposta do profeta Amós: embora não faltasse esforço do sacerdote Amazias para impedir que Amós continuasse com sua mensagem da parte de Deus, o profeta se manteve fiel ao cumprimento de sua missão e argumentou em sua defesa. Então, Amós era oriundo do campo, não pertencia à elite religiosa. E ele disse: eu não era profeta e nem filho de profeta, mas estou aqui para cumprir o mandado de Deus. O que Deus mandar falar, eu vou falar. É isso que Amós estava trazendo para aquele povo, porque Deus queria que aquele povo se regenerasse. E Amós tinha consciência de que a única autorização necessária para cumprir o seu ministério era o chamado de Deus. Então o profeta não se escondeu, não se calou, não se intimidou diante das ameaças sofridas, mas ele continuou firme no seu ministério. Nós temos que fazer isso, professores e professoras, entendermos o que Deus quer de nós. O ponto 2 diz assim, dentro do ponto 2, eu vou estar destacando aí a essência da mensagem do profeta Amós.
vou estar mostrando que sem justiça, a retidão e o arrependimento não há solução para os problemas da humanidade. Sem justiça, sem retidão e sem arrependimento, não há solução para os problemas da humanidade. É isso que eu vou estar mostrando. O 2 diz assim, a essência da mensagem. O livro de Amós pode ser dividido nos seguintes temas. E do capítulo 1 a 2, o profeta prega para o povo de Deus, especialmente o reino do norte de Israel, conforme estou mostrando aí, através da sua capital Samaria. Então, essa mensagem do livro de Amós, a condenação resultará na destruição e exílio da nação israelita. Quem acompanha o estudo aí do profeta Amós, vai ver que ele está falando às pessoas, querendo que as pessoas se convertam, que chegou a um ponto que ele diz assim, eis que vem dia, diz o Senhor, em que enviarei fome e sede sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Vai chegar um momento para esse povo que eles vão desejar ouvir a palavra de Deus e não tem quem pregue. E por que não trazer essa mensagem para os nossos dias? Quando Jesus arrebatar a igreja, esse povo vai sentir fome e sede, nem de água, nem de pão, mas de ouvir um pregador que eles não queriam ouvir, que eles deixaram de obedecer, mas agora gostariam de ouvir, e os pregadores foram arrebatados com o Senhor. E nós vemos assim, que já no capítulo de 3 a 6, as mensagens de Amós são proferidas diretamente para Israel e seus líderes. Amós estava falando com a liderança de Israel, que eles precisavam se converter. Por que não dizer que nos nossos dias, professores e professoras, tem muita liderança deixando a desejar, precisa se converter, tem que parar de enganar, tem muita gente enganando. Então, dentro desses capítulos de 3 a 6, está registrado 3 mensagens ousadas, iniciando cada uma delas com a expressão, ouvi esta palavra. Então, nos últimos capítulos, de 7 a 9, Amós relata suas visões a respeito do juízo de Deus, o dia do Senhor. O 2.1 diz assim, a justiça de Deus. Entre o povo de Deus, a sensibilidade e o amor ao próximo eram coisas tão distantes, que pessoas honestas eram vendidas como escravos, caso não pudessem pagar suas dívidas. Quer dizer, a maneira que as pessoas viviam. Lembra quando aquela mulher apelou, chorando, porque ela não queria perder seus filhos? Ela disse, meu marido era fiel ao Senhor, meu marido servia a Deus, e agora deixou uma dívida. E agora querem levar os meus 2 filhos. Então, pessoas justas eram vendidas como escravos. Nós precisamos procurar, professores e professoras, interagir com a nossa sala de aula, para que as pessoas possam entender que o Evangelho é justiça. Então, no tempo do profeta Amós, o pecado estava tão enraizado e normatizado que os pais e os filhos se relacionavam sexualmente com a mesma mulher, profanando a santidade e o nome de Deus. Vê aonde o povo estava chegando. Ou você acha, olha para os dias de hoje, você vai numa praia, graças a Deus que eu acho que crente não faz isso, não estou dando doutrina, mas põe a mão na consciência. Você vê mulheres com biquíni que marca ali próximo à vagina, você vê o sinal, tem delas que aparece até a beirada ali, os homens representando uns pacotes, desculpa a minha palavra, a minha franquia. Você acha que nós não estamos vivendo um período quase igual àquele? Meus queridos, as praias, um lugar bonito que o Senhor fez, onde nós poderíamos ali nos deliciar, com roupas compostas. As praias foi lugar para nós ver a beleza de Deus. O mar vai até onde os limites que Deus colocou e tal. Você vai lá. Às vezes você perde o prazer espiritual, porque as pessoas estão nuas. E por que não dizer que eu já vi as pessoas até dizendo de irmãos e irmãs que vão para a praia e lá se vestem como os incrédulos.
O que nós queremos dizer que somos santos? Aparecer na igreja que somos santos. E na praia, as nossas mulheres, os nossos homens aparecem de sunga e de biquíni. Por favor. Por favor, professores e professoras, alertem os seus alunos. Vão para a praia, tudo bem. Mas não se vista como aqueles que não servem a Deus. Com aqueles que apenas vivem a religiosidade. Nós somos crentes. Nós somos santos. Não está vendo que uma mulher santa não anda de biquíni numa praia? Não está vendo que um homem santo não anda de sunga, mostrando um pacote ali numa praia? Perdão, professores, perdão, professora, por meu linguajar aberto, eu quero ser aberto a mensagem, o que nós ensinamos, professores e professoras. Se não resgatar a alma, não adianta ensinar. Se nós formos pregar o evangelho e não temos coragem de falar a verdade, não adianta pregar, porque se não resgata, se não muda, se não transforma. O evangelho é transformação. E aí, professores e professoras, nós agora estamos de acordo com o mundo. Crente na praia de sunga, crente na praia de biquíni. Só não aparece, não fica mais feio, porque hoje essas depilam. Senão a coisa era mais feia ainda. E aí, como pregamos contra o pecado? Perdemos a coragem. Então, meus queridos pastores, ministros do evangelho, alerta. Quando nossos crentes vão para a praia, diga, vocês vão ver as belezas de Deus, vocês podem entrar no mar. Não vá provar se a água é salgada, que ali está cheio de xixi, de cocô, de tantas e tantas coisas. Mas vá ver as belezas. Deus fez para nós, são as maravilhas que Deus fez. Mas não é para você chegar lá e ficar pelado, mostrar a sua nudez. Então a injustiça imperava entre a liderança religiosa que se escondia atrás de uma falsa moralidade e uma espiritualidade vazia, oferecendo cultos que não agradavam mais ao Senhor. Muitos dos nossos cultos não agradam mais a Deus. Professores, professoras, pastores, despertam. Jesus vem buscar para si um povo seu. É seu, é um povo que ele comprou. Mas para Jesus levar esse povo tem que ser especial. Eu não acho que uma mulher que anda de biquíni na praia é uma mulher especial para Deus. Eu não acho que um homem que anda de sunga na praia é um homem especial para Deus. Eu não acho. E a Bíblia também acredita que não. Então o 2.2 diz assim, Deus exige retidão e justiça do seu povo. Retidão é a conduta correta, especialmente no lugar onde a justiça deve alcançar todas as pessoas, independente de sua classe social. Nós encontramos aí o profeta pregando para a liderança. Não existe retidão onde não há justiça. E a justiça sem retidão não passa de um engano. É preciso ter justiça, amor de verdade. Então a falta de retidão era sentida nas 3 esferas da vida pública no tempo do profeta Amós, nos tribunais, nas classes sociais mais favorecidas e nos cultos a Deus. Nós estamos vivendo isso, meus queridos. Nós estamos vivendo a profanação. Nos tribunais, hoje, maior parte dos brasileiros não acredita mais na justiça. As classes sociais mais favorecidas, que é a classe política, não acreditamos também mais. E o culto a Deus está profanado. Veja, hoje nós levamos nossas crianças para a igreja e damos para elas um celular para que ela não nos atrapalhe no culto, e a criança fica lá no joguinho e fazendo uma coisa e outra. Está profanando as coisas de Deus, o pai ajuda a profanar. Então cabe ao povo de Deus ser exemplo de retidão. E não viver a injustiça social, que era o que havia naquela época. E aí, quando a injustiça é social, os poderosos têm sempre razão. O 2.3 diz assim, a necessidade do verdadeiro arrependimento. Amós devia visitar os lugares onde estavam os templos para os outros deuses, Betel e Gigal.
Veja bem, colocou um Deus em Betel, outro lá em Gilgal. Eu não sei, ainda não vi a lição toda, se nós vamos falar sobre essa profanação que foi feita aí pelos reis da época. Então, a missão de Amós era profetizar contra a idolatria, contra as estátuas que o rei Roboão tinha feito. Roboão coloca aquelas imagens para que o povo não vá adorar em Jerusalém. O povo estava mergulhado na idolatria e Deus alertou sobre as sérias consequências para esse tipo de atitude. Tem consequência. Vamos para o ponto 3, dentro do objetivo. Nós vamos identificar lições do livro de Amós para os dias de hoje. Então, Deus é justo e também é misericordioso. Diz assim, Amós para hoje. O fato de Amós interceder pelo povo não o tornou complacente com o pecado. Então, Deus ama o pecador, mas Ele não quer ver o pecado. Então, a injustiça permeava todas as camadas da sociedade na época do profeta Amós. Era aumentando o sofrimento dos mais vulneráveis. Era oprimidos. Amós não deixou de cumprir seu ministério e anunciar o iminente juízo de Deus como forma de disciplina do povo de Israel. Eis que vem tempo, diz o Senhor dos Exércitos, em que haverá fome, como eu citei. 3.1, privilégios e responsabilidades. O fato de Israel ser o povo escolhido trazia-lhe a falsa segurança de que estava isento do julgamento de Deus. Não é porque somos crentes, professores e professoras, internautas, pessoas que me acompanham. Não é porque somos crentes que somos isento do julgamento, isento dos problemas. Quanto mais perto de Deus a gente se encontra, mais próximo do juízo e mais certo do julgamento. Porque Deus quer retidão de cada um de nós. Então, diante da falsa segurança, o profeta Amós os confrontou com os seus pensamentos, para que entendesse que tal privilégio imputava-lhes grande responsabilidade. Ser crente, meus queridos, professores e professoras, confessarmos a fé, imputa a nós grande responsabilidade. Não podemos nos comportar como os que não temem a Deus, pois nós somos o sal da terra. E o sal não pode ser de mais nem de menos, ele é na medida, para temperar. E Amós 3, 2-3 diz assim, de todas as famílias da terra, só a vós vos tem conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos, se não estiver de acordo? Deus está dizendo, não dá para andar com vocês. Eu vou punir vocês, não dá para andar. Eu sou o Deus, escolhi vocês. Eu sou o Deus de vocês, o Deus que tirou vocês da terra do Egito. E agora vocês estão escolhendo seus próprios caminhos, então não dá mais para nós andarmos juntos. O amor de Deus se manifesta em julgamento, disciplina sobre aqueles que insistem em viver à margem dos seus preceitos, principalmente dos que já experimentaram uma vida de devoção e comunhão com Ele. Porque não dizer que nós vivemos isso no nosso dia? Às vezes Deus não dá para estar conosco na igreja, não existe mais operação de maravilha em nossos lares, porque nós estamos vivendo os nossos próprios interesses. E aí, não dá para Deus andar junto conosco, não dá para dois andar juntos se não estiver de acordo. Nós acompanhamos casamento e muitas coisas se desfazendo, porque estão fora dos ensinamentos de Deus, cada um buscando o seu próprio interesse, e aí não se combinam mais e não dá para andar mais juntos. O 3.2 diz assim, a inutilidade do formalismo religioso. A mensagem de Amós é muito clara. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Então o formalismo religioso e o cerimonialismo nada representa diante de Deus se não estiver acompanhado de atitudes que demonstrem amor e o cuidado de Deus pelos homens. A indiferença da igreja mediante as mazelas que acompanham aqueles que se encontram em situações
de desamparo e abandono, depõe contra ela, ainda que tenha excelentes, elaboradas programações. A igreja precisa se preocupar com isso. Veja quem está vivendo ao nosso lado. Como cuidar do desamparado. 3.3, uma mensagem de esperança. Em Amós encontra-se muitas palavras sobre sofrimento, destruição e morte, e poucas palavras sobre otimismo e esperança. Veja que Amós relata a depravação da época. Muitas palavras sobre sofrimento, destruição e morte, poucas palavras sobre otimismo e esperança. O povo tinha perdido o otimismo. Mas isso não invalida a mensagem final sobre a esperança de um futuro melhor, conforme Amós 9, 11 e 15. No final da mensagem, o profeta reforça a graça, a misericórdia e o amor de Deus ao se referir à oportunidade que todas as pessoas, de todas as nações, receberiam a mensagem de salvação por meio da descendência de Davi, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Concluindo, a missão de cada crente é proclamar a mensagem de Deus no lugar que Ele mesmo designar. Amós traz inspiração a cada crente, para que com ousadia e comprometimento e com fé naquele que nos enviou, que nós, baseado nisso, devemos pregar a mensagem de arrependimento e salvação, atendendo o chamado do Senhor. Até a próxima aula, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.